Fala galera, beleza? Deixa eu ver se tá gravando aqui. Tá gravando. Vamos para a nossa semana 2, tá? Do aprofundamento. A gente vai falar hoje, vamos começar a introdução à ondulatória, tá? Então, só a parte da equação fundamental mesmo, das propriedades da onda e alguns exercícios, tá? Muitos exercícios de ondulatória nem sempre envolvem a parte matemática, e sim análise visual do que é uma onda, tá? Então, vamos lá que eu esqueci de ligar aqui, ó. Canetinha? Vamos lá então. Seguinte, bom, o que caracteriza uma onda, tá? Então, onda, a gente pode definir bem como sendo uma perturbação de um meio, tá? Essa perturbação, ela não transporta matéria, ela transporta apenas energia. Então, apenas energia é transportada por essa perturbação. Como que a gente trabalha com isso? Então, eu vou fazer um eixo aqui só para fazer uma separaçãozinha, tá? E vou tentar desenhar uma onda aqui, uma onda periódica bonitinha. Então, a gente tem um comportamento mais ou menos... Ixi, Maria, peraí. Mais ou menos assim. Não, mais uma tentativa. Última, vai. Fazer uma onda um pouco maior. Tá bom, assim. Tá meio torto, mas dá para entender. Quais são as características da onda? Tem duas características que vocês já estudaram no ano anterior, que é o período e a frequência. Tá? A frequência e o período, a gente sabe que se relacionam, né, essas duas propriedades, você já viu esse movimento circular, com a relação de 1 igual a F vezes T. Ou seja, quanto maior a frequência, quanto mais uma onda aparece, menos tempo ela demora para aparecer cada uma das vezes. A frequência a gente mede em hertz no sistema internacional e o período em segundos. Então, quantas vezes esse calombinho aqui aparece, esses pulsos, né? Então, por exemplo, até vou fazer uma outra onda aqui, vou tentar fazer uma outra onda. Meu Deus do céu, gente, tá tudo torto aqui. Vamos lá, vou tentar de novo. Tá bom. Essa onda azul, por exemplo, bem torta, ela aparece mais vezes do que a onda alaranjada. Então ela tem uma frequência maior. Ela aparece mais vezes. Logo, o período dela é menor. Cada vez que ela aparece mais rapidamente. O tempo de aparição é menor. E para a onda, a gente ainda tem duas medidas de distância que são importantes. A amplitude, que na minha onda aqui não está bem claro, né? Mas essa amplitude normalmente é igual a essa aqui. Vocês estudam ondas com um certo padrão. E o comprimento de onda, que é a distância que a onda precisa fazer, o movimento que a onda faz, para a distância que ela percorre para fazer o movimento completo. Então, por exemplo, daqui até aqui eu tenho um comprimento de onda. Outro jeito de medir é de uma crista até a próxima crista, que eu não fiz aqui, tá? Então eu não vou usar essa medida. Agora, como que isso se relaciona com a onda? Se você aplicar a velocidade média para a onda, né? Velocidade é o deslocamento sobre o tempo. O deslocamento mínimo de uma onda para o movimento completo é lambda. Então aqui ficaria lambda e o tempo de um movimento é o período. Então a gente pode calcular a velocidade como lambda sobre o período ou, que a gente acaba preferindo, deixa eu ver minha cabeça ficar na frente, não, lambda f. Essa aqui é o que mais vai aparecer. Essa aqui é a equação fundamental do ondulatório. Beleza? Vamos aplicá-la nos exercícios e depois nas próximas semanas a gente dá uma trabalhada melhor nesses conceitos. Vamos lá. Primeira questão diz o seguinte: a frequência cardíaca é determinada pelo tempo de disparo das células centrais do marcapasso, NSA, ritmo sinusal, bem como a propagação desse pulso ao longo do tecido elétrico do coração. Primeiro os átrios e depois ventrículos. Considerando que um ciclo cardíaco se repete no número de frequência cardíaca, qual o tempo de um ciclo cardíaco com um indivíduo com 100 batimentos por minuto? Então a frequência é de 100 batimentos por minuto, BPM. Para descobrir isso aqui em hertz, porque é também que as respostas são em segundos, então precisa em hertz, que é por segundo. Eu tenho que dividir isso por 60. Então a frequência é 100 sobre 60 hertz. Agora,
Isso é a frequência, ele quer o período, o tempo de um movimento, de um acontecimento. Então, 1 é igual a F vezes T. A frequência é 100 sobre 60 e o período eu quero. Vou dar uma simplificada aqui e aí fica. O 6 passa para cá multiplicando, o 10 vem dividindo. Isso dá 0,6 segundos, que é o tempo de um batimento cardíaco. Esse exercício, na verdade, gente, não é bem sobre ondulatória, é sobre a relação de frequência e período, mas que é cobrado também, então por isso que está no material de vocês, até para dar uma revisada em tópicos de outros anos. Bom, vamos lá, deixa eu deixar minha calculadora aqui pronta do lado. A terapia por ondas de choque utiliza ondas sonoras de alta energia que são direcionadas para a região a ser tratada, melhorando a circulação e eliminando inflamações. Considerando que uma onda de choque tem a frequência de 5 kHz. Então a frequência é 5.000 Hz. Lembrando que o quilo vale 1000. Esteja com uma velocidade de 2.448 km por hora. Que aqui eu vou transformar, dividindo por 3,6, para o valor em metros por segundo. Então eu vou dar uma usadinha aqui na calculadora, para não ter gravado 2 vezes se eu errar. Dividido por 3,6 dá 680 metros por segundo. Tá? E agora eu vou calcular, então, ele quer saber o comprimento de onda. Então vamos calcular o comprimento de onda. Velocidade é lambda f. A velocidade é 680. O lambda eu quero, que é o comprimento de onda, e a frequência é 5.000. 5.000 passa dividindo. Então o lambda é 680 dividido por 5.000. Isso aqui vai dar 5 dividido por 5.000, 0,136 metros. Professor, não tem essa resposta em cima da sua cabeça aqui. Não tem a resposta em cima da cabeça porque a resposta está em centímetros. Então, 0,1336 metros é 13,6 centímetros. Beleza? Bem de boa, né, gente? Aqui, nenhum segredo por enquanto. Próximo, do Enem. A epilação a laser, popularmente conhecida como depilação, consiste na aplicação de uma fonte de luz para aquecer e causar uma lesão localizada e controlada nos folículos capilares. Para evitar que os tecidos sejam danificados, seleciona-se os comprimentos de onda que são absorvidos pela melanina presente nos pelos, mas não que afetam a oxihemoglobina do sangue e as águas dos tecidos. A figura mostra como é a absorção de diferentes comprimentos de onda da melanina, oxihemoglobina e água. Qual é o comprimento de onda em nanômetros ideal para depilação a laser? Essa é uma questão do Enem e é bem típica do Enem, porque você vai ter que olhar o seguinte. Aqui eu tenho absorção, não sei se está fácil de enxergar aqui na tela, e eu tenho que pegar uma que não tenha absorção nem da oxihemoglobina e nem da água. Nesse ponto aqui, ó, nessa linha, você tem uma absorção relativamente alta para melanina, que é o que você quer, nenhuma para oxihemoglobina e a água vai aparecer só nessa faixa. Então, em torno de 750 nanômetros, é a faixa de absorção que é interessante para fazer essa aplicação. Se você olhar as respostas aqui, não tem 750, mas a mais próxima é 700 nanômetros, tá? Nas outras faixas você tem absorção pelos outros tecidos e isso pode gerar uma lesão, algum dano ao corpo ou, né, algum tipo de efeito colateral indesejado. Ok? Saideira. Um professor percebeu que seu apontador a laser de luz monocromática estava com brilho pouco intenso. Ele trocou as baterias do apontador e notou que a intensidade luminosa aumentou sem que a cor do laser se alterasse. Sabe-se que a luz é uma onda eletromagnética e apresenta propriedades como amplitude, comprimento de onda, fase, frequência e velocidade. Dentre as propriedades das ondas citadas, associado ao aumento do brilho. Isso aqui eu vou fazer uma analogia na aula de hoje para o som. Se você quer aumentar o volume, tá? O volume, quando eu falo volume, o barulho, né? A intensidade, você precisa mexer na
amplitude desse som. Aqueles sons antigos, que tem aquelas barrinhas que sobem e descem, quando você vê o formato da onda, é isso. Se você mexer na frequência, você mexe na cor, no caso da luz, e se é grave ou agudo no caso do som. A fase da onda aqui não vamos discutir, porque não vem ao caso, tá? E o laser já é todas em fase. Velocidade da onda não, porque a luz viaja no ar, ela continua viajando no ar, com bateria fraca ou não. E o comprimento de onda não, porque se você mexe no comprimento de onda, você mexe na frequência da onda. Então, a intensidade, o quão forte aquela onda aparece, qualquer que seja o tipo de onda, tem a ver com a amplitude. Beleza? Gente, atividade liberada lá no Class. Qualquer dúvida, me procurem durante a semana. E é isso aí. Até semana que vem para a semaninha 3. Tchau, tchau.